Olá! Bem-vindos à aula 43 de Língua Portuguesa. E esta sequência é uma sequência um pouquinho diferente, de olho nos textos. Estamos analisando cada texto minuciosamente. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer estar aqui na sua casa de novo para mais esse momento de reflexão. Você continua em casa? A pandemia ainda não acabou, então abraços só no ar. Sempre lave suas mãos o tempo todo e evite colocar as mãos nos olhos, nariz e boca. E se precisar sair, se for uma emergência, não esqueça a sua máscara. Para a aula de hoje, você vai precisar de caderno, lápis, borracha e, especialmente para a aula de hoje, lápis de cor. Então eu vou dar um tempinho para você juntar os seus materiais. Tudo organizado? Abra seu caderno numa folha nova, anote a data de hoje, aula 43, e escreva língua portuguesa. Tudo organizadinho? Muito bem. Esta sequência é a sequência de olho nos textos. Você está vendo aí na tela da TV a logomarca desta sequência de aula. De olho nos textos. Isso é um texto? É um texto. Traz informações em forma de imagem e de palavras. Se eu mostrar imagem e palavras soltas, uma longe da outra, elas podem não significar muita coisa. Mas quando eu consigo unir o de, a imagem, olhos, e depois nos textos, eu consigo passar uma informação, que é isso que o texto, para isso que o texto serve, para passar uma informação. Então eu tenho ali, ó, de olho nos textos, né? E a imagem do olho, ele está bem aberto, com uma lupa. Isso significa que nós vamos observar muito bem cada texto que vai ser usado na aula de hoje. E para essa aula nós vamos usar 3. Então temos muita coisa para fazer. Para registrar no seu caderno, na aula de hoje você vai utilizar um gabarito igual a este que está aparecendo aí na tela da sua TV, tá? E para registrar, você vai pintar na linha a resposta correspondente, ou seja, A, B, C ou D. Então você vai riscar 7 linhas e depois nas 7 linhas vai fazer 4 colunas. A primeira coluna é para a letra a segunda coluna para a letra B, a terceira coluna para a letra C e a última coluna é para a letra D. Então eu vou dar um tempinho para você construir esse gabarito aí no seu caderno.
Tudo organizadinho, gabarito construído? Então vamos conhecer o primeiro texto da aula de hoje. Acompanhe aí na tela. Então você está vendo um texto que não é como um texto que a professora costuma utilizar dentro da sala de aula, não é mesmo? Falta parágrafo, falta aquele texto, aquelas linhas cheias de palavrinhas. Esse texto é diferente. Ele está organizado de uma forma diferente, não é mesmo? Então nós temos ali muita imagem, nós temos flecha, nós temos a borboleta, nós temos a lagarta, nós temos um ovo, nós temos ali também o casulo, né? E nós temos algumas palavrinhas. Todos eles juntos, organizados, eles formam um texto, mas há algo borrado ali. Aquilo que está borrado é o título. Acompanhe comigo aí, ó. No texto, percebemos a mudança ou transformação da lagarta até virar borboleta. Vamos conhecer outras palavras com o mesmo significado? Olha que interessante, a palavra transformação está em destaque, está em vermelho. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a palavra transformação, que foi o que nós vimos ali acontecer no texto. Acompanhe aí comigo, ó. Eu fui buscar a palavra transformação num site da internet. Eu queria outras palavras que tivessem o mesmo sentido. Então eu pesquisei em sinônimos.com.br a palavra transformação. Agora nós vamos ler as palavrinhas que têm o mesmo sentido de transformação. E aí nesse site ele me mostra duas formas diferentes. A primeira forma é o ato de transformar. Olha que palavrinhas que eu posso utilizar para se relacionar com a palavra transformação num ato de transformar. Pode ser alteração, modificação, mudança, conversão, variação, transição, renovação ou reforma. Então, quando eu falo em transformação, num ato de transformar alguma coisa, eu posso usar aquelas palavrinhas. E o segundo sentido, mudança para uma nova forma. Quais são as palavras que eu posso usar? Metamorfose, mutação, transfiguração, transmutação, metamorfismo, alomorfia ou muda, né? Quando eu quero, então, pensar numa mudança de uma outra forma. Observando o texto aí, ele está aparecendo um pouquinho menor aí no cantinho da TV. Será que eu estou transformando alguma coisa ou eu estou percebendo algo mudar de forma? Será que é o 1 ou o 2 ali no site dos sinônimos? Eu acho que se casa melhor ali com mudança para uma outra forma, né? Para o significado número 2, porque ele começa um ovo, passa a ser lagarta, entra no casulo e sai borboleta. Então é mudança para uma nova forma. Se eu quiser então mudar a palavra transformação para um outro sinônimo, eu posso usar metamorfose, mutação, transfiguração, transmutação e outras que estão ali, ok? Agora, vamos tentar descobrir qual é o título, depois que trabalhamos um pouquinho com os sinônimos da palavra transformação. Acompanhe aí comigo. Após analisar o texto, qual título você acha mais adequado? Será que é alteração animal ou metamorfose completa? Você precisa lembrar das palavrinhas que estavam lá como sinônimos, que têm o mesmo significado. Lembrou? Pensou? É rapidinho. A resposta correta é metamorfose completa. Então agora nós vamos olhar o texto mais de perto e responder algumas perguntas. Muito bem. Aí então eu trouxe o texto impresso, né? Essa é a marca que o texto deixa no papel. Fica desse jeito. Então aqui eu trouxe maior. Então título, metamorfose completa. Eu tenho as setas que indicam aqui, ó, a ordem da leitura, né? Como nós estamos no 4º ano, estudamos bastante ciência, sabemos que os animais ovíparos, eles nascem no ovo. Então a minha leitura começa aqui, não é? No ovo. Depois ele passa e vira larva ou lagarta. Depois a lagarta se transforma em pupa, né? Quando ela gruda aqui, olha a imagem, no galho da árvore, começa a se fechar. Depois, quando ela se fecha, ela vira pupa ou a crisálida, ela entra no casulo. E depois, quando ela se transforma, então, em borboleta, a pupa se transforma em borboleta. E aí ela sai para botar novos ovos e assim continuar o ciclo. É isso que o texto
nos mostra. Agora vamos pensar sobre ele. Acompanhe aí a leitura da primeira pergunta. Qual é a ordem correta da metamorfose da lagarta? Letra A, lagarta, pupa, ovo e borboleta. Letra B, ovo, pupa, lagarta e borboleta. Letra C, ovo, lagarta, pupa e borboleta. Ou letra D, borboleta, pupa, ovo e lagarta. Pensa rapidinho e eu já volto. Vamos corrigir. Então, o texto ele me trouxe, né, todas essas opções. Né? Se você observar as 4 alternativas aí, todas elas têm ovo, tem lagarta, tem pupa e tem borboleta. Mas nós temos que pensar na ordem correta. E aí eu dei uma dica no início da leitura do texto, né? Animais ovíparos nascem primeiro do ovo. Então a resposta correta aqui, ó, é a letra C, né? Ovo, então olha lá, ó, lagarta, pupa e borboleta. Então a resposta correta está nessa ordem. Uma outra coisa que é interessante de pensarmos é na flecha. Lembra que eu falei que a flecha mostra o sentido da leitura também? É um outro recurso deste texto. Muito bem. Vamos observar como é que vai ficar o nosso gabarito. Então, olha, na primeira linha nós vamos marcar a letra C. Vamos pintar a letra C. Então você vai corrigir aí se você pintou a letra A, a letra B ou a letra D que não corresponde à resposta correta. Lá na frente você anota a resposta correta. Ou então pinta a letra C de uma cor diferente, tá? Para você saber, escreve que aquela é a correta. Circula ali bonitinho para você saber que aquela é a correta. Vamos continuar? Vamos para mais uma. Número 2. Ao observar o texto, podemos afirmar que ele serve para... Letra A. Descrever características de cada fase das borboletas. Letra B. Informar sobre a transformação da lagarta em borboleta. Letra C. Contar as situações diárias da lagarta e da borboleta. Ou letra D. Divertir com situações diferentes sobre as borboletas. Então, observando aqui, ó, o nosso texto. Para que será que ele serve? O autor desse texto escreveu esse texto para quê? Para fazer o que com o leitor? O leitor é quem vai ler. Esse leitor ele tem que fazer o que com esse texto? Pensa aí, responde, eu já volto.
bem, agora vamos conhecer a resposta. Então, para que esse texto serve? Ele serve para informar sobre a transformação da lagarta em borboleta. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos, né, essa transformação, desde ovo, passando a ser lagarta, se fechando ali, virando a pupa, e depois até borboleta. Ele serve para informar esse ciclo deste animal, né? Ele descreve características de cada fase das borboletas? Ele não descreve. Ele cita, mostra, né? Mas ele não descreve nenhuma dessas fases. Ele apenas cita para que a gente possa se informar sobre essa transformação. Ele conta alguma situação diária? Não, ele nem chega a falar do dia a dia desses animais. E também ele não diverte com situações diferentes das borboletas. Nós sabemos que são animais que gostam, né, de voar pelo jardim, nos divertem com suas cores, mas esse texto não serve para isso. Então vamos ver como que ficou o nosso gabarito. Então na segunda linha, número 2, nós vamos pintar a coluna B. Tá tudo certo? Tudo correto? Se você errou, se você anotou A, C ou D, então você vai pintar a letra B com uma outra cor e vai contornar para você saber que a letra B era a resposta correta. Tudo bem? Agora nós vamos conhecer um outro texto. Acompanhe aí na tela. Então vocês estão vendo aí o texto no lugar onde ele foi publicado, no seu suporte. Tá? Então, observe aí, ó. Eu tirei esse texto de um blog Pets. E ali tem o título, que está escondido. Ele é sobre borboletas também e fala 7 fatos sobre elas. Aí eu tenho uma pergunta para você me ajudar a responder rapidamente. Qual palavra está faltando no título do texto? Crônicas é a letra A. B, curiosidades. Ou C, piadas. Você acha que esse texto que vai trazer fatos sobre as borboletas é uma crônica, uma curiosidade ou é uma piada? Vamos pensar ali naquele momento em que o professor falou que são fatos, que é aquilo que é verídico, que é comprovado sobre a borboleta. Será que esse fato ele vem em forma de crônica, em forma de curiosidade ou em forma de piada? Vamos conhecer? Então, descobri ali para vocês, está aparecendo na tela da TV, são curiosidades sobre as borboletas. A resposta correta era a letra B. O que pode me ajudar a ler e a entender esse texto? Primeiro, a coisa que mais chama atenção quando eu abro esse blog é essa foto bem grande e detalhada de uma borboleta azul neon. Então ali eu consigo ver muitos detalhes sobre ela. E isso aguça a minha curiosidade para querer conhecer mais sobre a borboleta. E nós temos uma introdução ali embaixo falando um pouquinho dessas curiosidades. Muito bem, o texto traz 7 fatos sobre as borboletas, mas aqui eu vou trazer um recorte. O que significa isso? Apenas um trecho para que a gente possa analisar. Então, leia comigo o texto 2 para responder as perguntas 3, 4 e 5. Está aparecendo aí na tela da TV. As borboletas têm supervisão. Se você observar uma borboleta de perto, vai poder identificar melhor a anatomia desses insetos. Assim como outros de sua família, seu corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Possuem 6 patas, 3 de cada lado, e 2 pares de asas. Além disso, possuem muitos olhos. São milhares de pequenos olhos que dão às nossas amigas uma espécie de supervisão. Além das cores que nós normalmente enxergamos, borboletas podem ver raios ultravioletas, invisíveis para nós. Esse superpoder é tão diferente que especialistas têm dificuldade em descrever a sensação. O que se sabe é que a visão das borboletas ajuda na identificação do néctar e das flores.
Que legal esse texto, né? Então ele está falando basicamente da anatomia da borboleta, né? Que ela tem cabeça, tórax e abdômen, tá? Tem 6 patas, 3 de cada lado e 2 pares de asas. Mas logo abaixo ele comenta que as borboletas têm milhares de olhos, né? E todos eles ajudam a borboleta a enxergar muito mais do que nós humanos. Por exemplo, elas enxergam os raios ultravioletas, que são aqueles raios que vêm do sol, né? Que são fortes. E isso ajuda a borboleta a identificar o néctar das flores. Então, buscam alimento aí através dessa supervisão. Interessante esse texto, né? Vamos ver as marcas que esse texto deixa no papel? Muito bem, agora eu trouxe o texto aqui. Esse é o texto impresso, aqui são as marcas que o texto deixa no papel, muito parecido com aquele que apareceu na tela da TV. Então, nós temos o título, nós temos o recuo, que mostra o início do parágrafo, o ponto final, que mostra o fim de cada parágrafo, e as ideias descritas em cada pedaço, né? Cada trecho. Então, fala um pouquinho da anatomia, da supervisão, daquilo que ela enxerga a mais. Pensando em tudo isso que a gente já está discutindo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que vai aparecer na tela da TV. Número 3. De acordo com o texto, o corpo da borboleta possui: letra A, 3 patas e 2 pares de asas. Letra B, 3 pares de patas e 2 pares de asas. Letra C, 3 patas e 1 par de asas. Ou letra D, 2 pares de patas e 2 pares de asas. Para essa atividade, lembra da borboleta que nós vimos no texto anterior? Tinha a imagem e isso vai te ajudar a responder essa questão. Eu vou dar um tempo para você. Vamos agora conhecer a resposta correta. É a letra B. Por que é a letra B? Vamos analisar o texto? Quando nós olhamos aqui, ó, nesse trecho do texto ele diz o seguinte: 3 de cada lado, 3 o quê? Patas, né? Então 3 de cada lado são 3 pares de patas e 2 pares de asas. Então o texto me traz essa resposta escrito, está explícito, o texto me mostra isso. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, antes disso, vamos corrigir ali o gabarito. Então, a número 3, você vai pintar também o quadradinho de letra B. Se você errou, você vai pintar o correto e vai circular para saber que aquela resposta é correta, ok? Número 4, releia. Possui muitos olhos. São milhares de pequenos olhos que dão às nossas amigas uma espécie de supervisão. O trecho que expressa a opinião é: letra A, possui muitos olhos. Letra B, são milhares de pequenos olhos. Letra C,
elas não enxergam cor. Ou letra D, dão uma espécie de supervisão. Então, no número 4, eu quero que vocês marquem aquilo que é uma opinião. Essa opinião ela é dada a partir de um fato comprovado cientificamente. Então, qual é a opinião no trecho? Anote aí, já já eu corrijo. Muito bem, agora nós vamos conferir a resposta correta. Então, a opinião aqui do autor do texto é a letra D. Dão uma espécie de supervisão. Mas vamos entender rapidamente o que significa isso. Observem nesse trecho aqui, ó, foi aquele que eu li. Possuem muitos olhos, isso é comprovado, é verídico, né? Então, quando for estudada a anatomia da borboleta, a gente entende que ela tem muitos olhos. São milhares de pequenos olhos, e aí vem aqui, ó, a resposta. Dão às nossas amigas uma espécie de supervisão. O autor, ele utiliza isso como a opinião dele, para dizer que ele acha que é uma supervisão, já que comprovadamente, as borboletas têm milhares de pequenos olhos e conseguem enxergar muito mais do que nós, seres humanos. Então aqui está a opinião do autor, dá uma espécie de supervisão. Vamos ver como é que ficou o gabarito? Lá da número 4, você vai pintar então a letra D. Corrigir aí, deixa tudo bem certinho. Próxima questão. Número 5. Observe o trecho. São milhares de pequenos olhos que dão às nossas amigas uma espécie de supervisão. O termo destacado refere-se, letra A, às borboletas, letra B, aos leitores do texto, letra C, aos membros da família ou letra D, aos insetos. O termo destacado ali está em azul, nossas amigas. Será que nossas amigas referem-se às borboletas, aos leitores, aos membros da família ou aos insetos? Pensa, responde, eu já volto.
Muito bem, vamos corrigir. Então, quando eu estou dizendo, né, o autor do texto diz, dão às nossas amigas uma espécie de supervisão, ele está se referindo à letra A, às borboletas. Está aqui, ó, no texto, as nossas amigas. Então, o texto refere-se a quem? Às borboletas, né? As borboletas têm supervisão, mostra também a anatomia das borboletas. Então, o tempo inteiro, o autor refere-se a quem? Às borboletas. O texto, ele fala em alguns momentos, né? A gente pode imaginar a palavra insetos, até pode, a borboleta é um inseto, mas ele não fala especificamente, nem explicitamente, o que é, né, sobre a família dos insetos. Muito bem, como que ficou então o nosso gabarito? Lá na quinta linha, você vai pintar a letra A. Se você pintou a outra, pinta então a letra A e contorna para você saber que aquele é a resposta correta. E agora, vamos conhecer um outro texto. Vamos conhecer mais uma curiosidade sobre as nossas amigas borboletas. Leia o texto 3 para responder as perguntas 6 e 7. Outra curiosidade, pés gustativos. Uma das grandes curiosidades sobre a borboleta é que ela usa os pés para degustar. Você já observou uma borboleta pousar delicadamente sobre uma flor? Pois saiba que durante esse ato gracioso, ela está, na verdade, experimentando o sabor das flores com os pés. Parece um tanto estranho para nós, mas alguns insetos sentem os sabores pelos pés. Essa é uma ótima forma de saber qual local é seguro para pousar, se alimentar e até se reproduzir. E se você imagina que deve ser desagradável pisar por aí sentindo o gosto de tudo, saiba que essa é uma característica evolutiva importante para os insetos. Vamos conhecer esse texto impresso? Vamos lá? Muito bem. Assim como o outro texto, esse também deixa, né, suas marcas no papel. O tamanho, a posição do título, né, os parágrafos que são demarcados pelos recuos, pontos finais, certo? E também as ideias, né? Todo texto, ele transmite uma ideia. Então, a ideia principal nesse texto é falar sobre os pés do inseto da borboleta, que é utilizado para degustar, para saber aonde ela precisa pousar para se alimentar. Muito bem. Pensando sobre essas informações, eu pergunto para você, ó, número 6. No trecho, você já observou uma borboleta pousar delicadamente sobre uma flor? O ponto de interrogação tem o efeito de apresentar, avisar, desafiar ou questionar. Então, olha lá, ó. O ponto está bem aqui, ó, pensando no nosso texto. Esse ponto, será que ele quer apresentar alguma coisa ao leitor, avisar alguma coisa para o leitor, desafiar o leitor ou questionar o leitor? Pensa, responde, eu já volto.
vamos lá, vamos conhecer a resposta. Então, olha só, quando eu observo o texto, né, e eu vejo ali, ó, que o texto ele me traz um ponto diferente, eu tenho que tentar identificar o que o leitor quer, o que o autor quer de mim, que sou o leitor. Então ele traz aqui, ó, você já observou uma borboleta pousar delicadamente sobre uma flor? Então ele traz esse ponto. Nesse momento, ele não está apresentando nada para mim, né? Eu sou o leitor. Ele não está avisando nada. Ele também não está me desafiando, mas ele está me questionando. Então a resposta correta é a letra D. Ele questiona, ele quer saber se eu conheço essa informação, se eu sabia, né, o que a borboleta faz pousando na flor delicadamente. Então vamos ver como que ficou ali o nosso gabarito. Então lá na número 6 você vai pintar a letra D. Se você errou, se você marcou a B, a C, então você vai pintar a D e vai contornar para que você saiba que ali está a resposta correta. Tudo bem? Muito bem, vamos voltar então para o texto e vamos fazer a pergunta de número 7. Na frase, pois saiba que durante esse ato gracioso, ela está, na verdade, experimentando o sabor das flores com os pés. O ponto de exclamação expressa um susto, uma felicidade, uma admiração ou um convite. Então vamos ver. O ponto está aqui, ó. Ele vem logo após a pergunta, né? O questionamento que o autor fez para mim. Então ele começa perguntando: você já observou uma borboleta pousar delicadamente sobre uma flor? Então ele me perguntou, né, anteriormente. Vimos isso na questão anterior. Pois saiba, aqui ele já está explicando, né, afirmando alguma coisa. Pois saiba que durante esse ato gracioso, ela está, na verdade, experimentando o sabor das flores com os pés. Esse ponto provoca em mim, no leitor, um susto, uma felicidade, uma admiração com esse fato ou um convite para alguma coisa. Pensa aí, eu já volto. Muito bem, vamos conhecer a resposta. Nesse momento, pensando no ponto de exclamação, o autor quer provocar em mim uma admiração, né? Então, quando eu leio com esse ponto, eu fico admirado ao saber que a borboleta, ela experimenta o sabor, né, das flores com os pés. Então, esse ponto, ele quer provocar em mim essa admiração dessa informação, porque não é uma coisa normal de nós conhecermos, né, de nós sabermos sobre isso. Então ele provoca nesse ponto aqui a admiração. Ele não provoca nesse momento nem susto, nem felicidade, nem faz um convite. Então vamos ver como que ficou ali o nosso gabarito. Chegamos à última questão. Vamos pintar então a letra C.
Tudo organizado? Tudo bem feito? Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente trabalhou um pouquinho analisando ponto a ponto do texto, pensando nas informações que eles trazem, nas informações que nós precisamos relacionar com pontos, com outras palavras, com sinônimos, com imagens. Então, tudo isso, para que eu faça tudo isso, o texto precisa que eu observe muito bem, que eu leia com muita atenção. Por isso, eu tenho que ficar sempre de olho no texto. Eu não posso ler apenas uma vez, eu tenho que ler mais de uma vez, eu tenho que retornar ao texto, eu tenho que obedecer às pontuações, eu tenho que entender o que cada parágrafo quer me transmitir, ou seja, a ideia que ele quer me transmitir. Tudo isso tem que ser feito com muito tempo, fazendo 2, 3 vezes a leitura, tentando entender e sempre tentando responder a perguntinha que eu fiz lá no começo da nossa aula. Para que serve o texto? O que o autor quer que eu entenda com esse texto? Fazendo isso, você vai estar sempre de olho no texto. A nossa aula de hoje chega ao fim. Eu espero você na próxima aula e não se esqueça, seja gentil sempre.